Neste vídeo vamos trabalhar a função cosseno. No vídeo anterior a gente viu a função seno. Então é bem interessante você estar retornando ao vídeo anterior. Vai ajudar bastante no entendimento da função cosseno. Então vamos recorrer aqui a essa imagem retirada do site PET Colorado. Bem interessante. Vale a pena você dar uma verificada. Então, o que podemos estar analisando aqui a partir dessa imagem? No vídeo anterior, eu mostrei a diferença de função seno para a função cosseno. Então, aqui eu vou retomar com o que seria a função cosseno. Então, para você diferenciar a função cosseno de função seno, na função cosseno, você vai olhar para o eixo y e vai ver que o gráfico da função está cortando o eixo y exatamente nesse ponto do vértice da parábola. Aqui nós temos a parábola e ele está cortando exatamente no vértice da parábola. E é importante ressaltar que é o ponto máximo da parábola. Bom? Então, aqui nós estamos exatamente nesse ponto aqui, que é correspondente a esse ponto. O que é o cosseno? Então, o cosseno, a gente já viu em aulas anteriores que ele é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, aqui nós vamos analisar o ângulo. Quem é cateto adjacente? É aquele cateto que está tocando o ângulo, no caso x. Observe, nós temos x aqui já. Sobre hipotenusa. A hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo reto. Quem está oposto ao ângulo reto é 1, ou seja, cateto adjacente sobre hipotenusa. Sempre assim. Dessa forma, o cosseno vai ser exatamente esse segmento de reta aqui. Né? E nós estamos aqui exatamente no ponto de 45 graus. Ou seja, quem é cosseno de 45? A raiz de 2 sobre 2. Também temos um vídeo aí da tabela dos ângulos notáveis, nessa série de vídeos de trigonometria. Ok? Então, vamos lá. Esse ponto aqui, nós estamos aqui em 45 graus. É 45 graus, aqui é 30 graus, aqui é 60 graus, aqui 0 graus e aqui 90 graus. Ok? Nós estamos aqui exatamente em 45 graus. Esse ponto aqui é correspondente a esse. No momento que eu avanço aqui no sentido anti-horário do ciclo trigonométrico, esse ponto aqui vai andar de modo simultâneo com esse movimento. Aqui nós podemos ver que esse eixo x ele está representado em graus. No caso aqui a origem, ou seja, 0 graus. Então, quem é o cosseno de 0 graus? Cosseno de 0 graus ele é 1. Observe que 0 graus é nesse ponto aqui. Quem é o cosseno de 0? É 1. No caso, esse ponto aqui é 1. Avançando um pouco mais, 90 graus, a gente vai parar aqui exatamente no 90. Então, quando eu ando 90 graus, o ponto vai ser exatamente esse aqui. Cosseno de 90 é exatamente 0. A gente viu lá um videozinho que cosseno está com sono, ou seja, está deitado. No caso aqui a gente vai ter 1, menos 1, 0 e 0. Então, cosseno de 90 é 0 graus. A gente andando mais 90 graus, vamos parar em 180 graus. 180 graus, a gente vai projetar ele aqui, ou seja, nesse ponto aqui. Cosseno de 180 é menos 1. Observe que projetando ele aqui, a gente vai ter menos 1. Avançando mais 90, a gente vai parar aqui em 270. Cosseno de 270 é 0. Então, 270 aqui. Observe que ele está no 0 aqui, projetando no 0. Toda vez que o ponto está sobre o eixo x, significa que o y vai ser 0. Andando mais 90, para a gente fechar o ciclo, a gente vai ter exatamente 360. Então, 360 a gente pode projetar ele aqui, que vai ficar nesse ponto aqui. Quem é o cosseno de 360? O cosseno de 360 é o mesmo cosseno de 0, que é 1.
projetando ele aqui, ele vai nos mostrar aqui o ponto 1. Esse é o movimento do gráfico da função cosseno. Isso aqui a gente chama ele de senoide. É o mesmo lá da função seno, só muda os pontos onde esse gráfico está cortando. Então vamos ver mais alguns elementos da função cosseno. Então o domínio, o que seria o domínio? A função aqui ela é infinita nos dois sentidos, sentido negativo e sentido positivo. Ou seja, o domínio dessa função é exatamente os números reais. E a imagem? Você vai projetar o gráfico no eixo Y. Projetando aqui, você vai ver que o gráfico ele não ultrapassa o ponto 1 e muito menos o ponto menos 1. Ele vai estar nesse intervalo, ele toca o ponto 1 e o ponto menos 1. Não vai além disso. Ou seja, a imagem vai de 1 até menos 1. Período. O período é um intervalo que se repete. Ou seja, pegando aqui do zero, você vê que ele vem aqui até o 360. Esse é o corte. Observe que tem uma repetição desse mesmo intervalo aqui, uma outra repetição aqui, uma outra aqui. E aqui, ó, você observa que é exatamente uma volta completa do ciclo trigonométrico, que é 360 graus. Ou seja, o período é exatamente 360 graus ou 2π, já que o 360 graus em π radianos é 2π. E o que seria a paridade? Bem, lá na função seno a gente viu que a função seno ela é uma função ímpar. E a gente demonstrou por que ela é ímpar. A função cosseno é a função par. Então a gente vai demonstrar o que seria uma função par. Por que a função cosseno ela é par? Então, já adiantando, né? A função ela é par. A função par a gente pode vê-la da seguinte forma: cosseno de x é igual a cosseno de menos x. Vamos pegar aqui o ângulo de 90 graus. Então, cosseno de 90 é igual ao cosseno de menos 90 graus. Quem é o cosseno de 90? O cosseno de 90 vai ser exatamente zero, certo? É igual ao cosseno de menos 90. Como é menos o grau aqui, a gente vai fazer o movimento contrário. O movimento positivo é no sentido anti-horário. O sentido negativo é o sentido horário, ok? Então, se eu ando 90 graus aqui no sentido horário, significa que eu vou parar aqui no 270. E qual é o cosseno de 270? É zero. Então, você observa que eu usei o ângulo aqui positivo e ele negativo, os resultados foram iguais. Isso significa que a gente tem uma função par.